Agora que nós já apresentamos aqui uma boa quantidade de matéria e fizemos exercícios, vamos ver aqui exemplos de como que esses assuntos são cobrados em questões de prova. Aqui tem uns probleminhas, claro que você deve ter tentado resolver antes, né? Se não tentou, pause o vídeo e veja que tem lá os enunciados todos, são 20 questões e tem o gabarito no final. Problema 1, de um ponto P como origem, partem 4 semirretas R, S, T e U nesta ordem. Então, você pensa assim, um ponto P e partem 4 semirretas assim, parece que é isso, né? 4 semirretas partindo de um ponto P nessa ordem. Então, R, S, T e U. Sendo que as retas R e U formam entre si um ângulo raso. Então, já desenhei uma coisa errada aqui, né? As retas R e U formam entre si um ângulo raso. Então, na verdade, não é assim o desenho. É o ponto P. A gente tem as semirretas R e U formando entre si um ângulo raso. É porque elas estão indo em sentidos opostos, né? Então, essa aqui é a reta R, essa aqui é a reta U. Então, as outras devem estar aqui assim, né? A reta S e a reta T. Determine os 3 ângulos formados entre RS, ST e TU, sabendo que suas medidas em graus são 3 números inteiros consecutivos. Então, a figura é como essa aqui, só que R e U estão desse jeito. Então, vamos fazer as outras semirretas aqui, S e T. Então, tá certo, R, S, T e U. Então, ele quer esses 3 ângulos aqui, o ângulo entre R e S, o ângulo entre S e T e o ângulo entre T e U, sabendo que suas medidas em graus são 3 números inteiros consecutivos. Olha aqui, agora virou um problema de álgebra, né? Como é que a gente escreve 3 números inteiros consecutivos? Você pode chamar de x, x mais 1 e x mais 2. Por exemplo, né? Eu gosto de chamar esse aqui do meio de x, esse de x menos 1 e esse de x mais 1, mas assim também dá certo. Então, para encontrar esses valores aqui, a gente tem que achar o x, e vamos achar o x obrigando essa soma aqui a ser 180 graus. Então, isso aqui vai ficar x somado com x mais 1 somado com x mais 2, isso dá 180. Então, isso vai ficar 3x, aqui vai ficar mais 1 mais 2, isso vai ficar mais 3, é igual a 180. Posso já simplificar todo mundo por 3 aqui, vai ficar x mais 1 é igual a 60. Passo 1 para lá, então vai ficar x é igual a 59. Então, esse ângulo aqui é 59. O outro é x mais 1, que é 60 graus. E o outro é x mais 2, que vai dar 61 graus. Então, esses são os valores dos 3 ângulos pedidos. Eles valem, respectivamente, 59 graus, 60 graus e 61 graus. Outra questão, calcule o menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio às 3 horas. Aí você tem que estar acostumado a ver horas em relógio de ponteiro, né? Olha aqui, um reloginho de ponteiro. Aqui você tem 12, 6. Aqui é 3 e aqui é 9. Aqui 1, 2, 3, aí 4, 5, 6, aqui 7, 8, 9, 10 e 11. Como é que é as 3 horas? 3 horas é ponteiro pequeno no 3, ponteiro grande no 12, exatamente, né? 3 em ponto. Que ângulo é esse aqui? Ó, é um ângulo de 90 graus. Porque o percurso total é 360 graus. Então, isso tudo aqui é 180 graus, do 12 até o 6. Aqui até o 3 é a metade do caminho. Então, isso aqui é 90 graus,
Muito fácil, né? Dá até para fazer de cabeça. O menor ângulo, na verdade, existem dois ângulos formados entre os ponteiros. Tem esse aqui e esse aqui, que é o menor, é 90 graus. Esse aqui vai ser 270, que é o replemento dele. Mas o ângulo que ele quer é o ângulo menor, então 90 graus. Aqui ele quer a mesma coisa, só que no horário de 3 horas e 30 minutos. Aqui um relógio um pouquinho mais caprichado, ele quer o ângulo agora, nesse horário, 3 horas e 30 minutos. Olha aqui, 3 horas e 30 minutos, o ponteiro dos minutos vai estar aqui no 6. 30 minutos é aqui o 6. Agora, o ponteiro das horas, ele não vai estar no 3. O ponteiro das horas só fica exatamente no 3 quando são 3 horas em ponto. À medida que os minutos vão passando, o ponteiro das horas também vai andando. Só que ele anda mais devagar, né? Ó, quando o ponteiro dos minutos faz esse percurso todo aqui, dá uma volta completa, o ponteiro das horas vai andar de 3 horas até 4 horas. Então, se passou meia hora, o ponteiro das horas andou a metade do caminho aqui entre 3 horas e 4 horas. Isso tem fórmula para usar, mas você não precisa fazer esse problema usando fórmula, tá? É só você observar o seguinte: qual o ângulo que tem de uma hora para outra? Por exemplo, esse ângulo aqui. Porque aqui o ponteiro das horas, depois do 3, ele andou a metade do caminho entre 3 e 4. Qual é o ângulo que tem aqui entre 2 horas consecutivas? Vou fazer essa continha aqui separada. Aqui, o percurso do ponteiro das horas durante 1 hora, ele corresponde aqui a um ângulo de quantos graus? Isso tudo aqui são 360 graus. Você tem um total de 12 horas. Então, dividindo a circunferência inteira em 12 pedaços, isso aqui vai dar 30 graus. 30 graus. Então, ao longo do período de 1 hora, o ponteiro das horas faz um percurso, quer dizer, ele descreve um ângulo de 30 graus. Aqui, desde 3 horas até 3h30, o ponteiro das horas andou a metade desse percurso. Então, esse ângulo que ele andou aqui, desde as 3 horas, foi a metade de 1 hora, quer dizer, metade de 30 graus, é 15 graus. Então, qual é o ângulo que os ponteiros vão formar nesse instante? Aqui a gente tem um total de 90 graus, de 3 até 6. Aí vamos abater esse pedacinho aqui, ó, que são 15 graus. E aí vai sobrar esse ângulo. Esse ângulo, então, vai ser tudo isso que é 90 graus, menos esse pedaço aqui que é 15 graus. Isso aqui vai dar 75 graus. 75 graus é o ângulo que vai estar sendo formado entre os ponteiros exatamente nesse instante. Então, 75 graus. Agora, esse aqui é a mesma coisa, só que às 8h15. Será que a gente dá para colocar 8h15 aqui nessa figura? Ó, acho que dá para fazer aqui, hein? Esquece esses traçados aqui e olha aqui para as 8 horas. Às 8 horas, ó, ele quer 8h15. Às 8 horas, o ponteiro das horas estava apontando para o 8. Aqui o ponteiro das horas. Mas isso era às 8 em ponto. Depois de 15 minutos, para chegar a 8h15, o ponteiro dos minutos vai estar onde? Aqui nos 15 minutos, quer dizer, apontando para o 3. Ponteiro dos minutos vai estar apontando para o 3. E o ponteiro das horas vai estar apontando para o 8 ainda? Não, ele já andou um pouquinho. Que pouquinho que ele andou? É 1/4 de hora, não passaram 15 minutos? 15 minutos é 1/4 de hora. Então, esse ponteiro das horas, ele andou 1/4 do percurso aqui de 30 graus entre 8 horas e 9 horas. Então, como é que a gente pode calcular isso? Ó, ponteiro dos minutos vai estar aqui. Ponteiro das horas vai estar aqui. Esse ângulo aqui vai ser, ó, de 3 às 4 você tem 30 graus. De 4 às 5 você tem
30 graus. De 5 às 6, 30 graus. De 6 às 7, 30 graus. De 7 às 8, 30 graus também. Até aqui tem quanto? 30, 30, 30, 30, 30. Então, até aqui tem 150 graus. Só que vai ter mais um pouquinho, porque o ponteiro das horas já andou um pouquinho para lá. Ele andou quanto? Ele andou 1/4 de uma hora. 1/4 de uma hora é 1/4 de 30 graus. Então, o que nós vamos ter aqui é isso, que é 150 graus, que é daqui até aqui, e mais 1/4 desses 30 graus aqui, 1/4 de hora. 1/4 de 30 graus vai dar 7 graus e meio. É a metade da 15 e a metade da metade vai dar 7,5. Então, somando aqui com 7,5 graus. Então, esse ângulo todo aqui até as 8h15, vai ser 157 graus e meio. 157,5 graus. Então, você sempre pode raciocinar desse jeito para resolver esses problemas. Olha no horário onde que vai estar o ponteiro dos minutos. Lembra que cada divisão dessa aqui são 30 graus. Olha o ponteiro das horas. Ele andou uma fração. Aí você pode usar até uma regra de 3. Aqui não precisei porque era metade, 1/4 de hora, né? Aí você vai dividir o anglinho de 30 graus do percurso do ponteiro de horas de acordo com aquela fração da hora que passou. Então, sempre vai sair desse jeito. O pior que pode acontecer é ter um minuto quebradinho aqui. Mas aí você faz uma regra de 3 e resolve do mesmo jeito. Aqui no problema 5, temos um ângulo raso. Aqui uma semirreta dividindo esse ângulo raso. Então, ficaram dois ângulos que estão expressos em função de x. E ele quer saber aqui a medida do suplemento do menor ângulo. Então, a gente precisa achar o x, né? E vamos achar o x obrigando essa soma a ser 180 graus. Então, 2x mais 70, somado com 3x menos 40, isso dá 180 graus, que é o ângulo raso. Então, isso vai ficar 5x. Aqui 70 menos 40 dá 30. E aqui 180. Passo 30 para lá, vai ficar 5x é igual a 150. X vale 30 graus. Então, esse ângulo aqui é 2 vezes 30 mais 70. Vai dar 60 mais 70, que é 130. E esse aqui, 3x menos 40, é 3 vezes 30, que dá 90, menos 40. É 50 graus. Então, tá certinho, a soma dele está dando 180. Ele quer saber a medida do suplemento do menor ângulo. O menor ângulo é esse. O suplemento dele é esse aqui, né? São ângulos suplementares. Então, o suplemento de 50 é 130. Então, 130 graus. Questão 6. Calcule o ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes complementares. O que são dois ângulos adjacentes complementares? Bom, adjacentes é quando eles têm um lado comum. E complementares é quando eles somam 90 graus. Então, adjacentes complementares tem que ser assim, ó. Assim, a soma deles dando 90 graus, né? E eles têm aqui um lado comum. Então, essa é a figura de dois ângulos adjacentes e complementares. Somam 90. Ele quer saber o ângulo formado pelas bissetrizes desses dois ângulos. Então, vamos desenhar as bissetrizes desses dois ângulos. A bissetriz divide o ângulo ao meio, não é isso? Então, aqui a bissetriz desse ângulo de cá. Ficou meio torto, hein? E aqui a bissetriz desse outro ângulo de cá. Então, aí as bissetrizes. Ele quer saber qual é o ângulo formado entre essas bissetrizes. Como que a gente vai calcular isso? Olha só. Isso aqui é muito fácil. Se eles são adjacentes, eu posso chamar isso aqui de várias formas, tá? Eu posso chamar esse ângulo todo aqui de alfa. O ângulo completo, tá? E esse ângulo completo aqui de beta. Ó, alfa é isso tudo e beta é isso tudo.
de tal forma que alfa mais beta some 90 graus. Aí olha só o que vai acontecer. Esse ângulo aqui, já que isso aqui é uma bissetriz, apesar de estar mal desenhada, esse ângulo aqui é a metade do ângulo alfa. Então ele vale alfa sobre 2. Vou colocar aqui, alfa sobre 2. E já que esse ângulo todo aqui é beta e isso aqui é uma bissetriz, quer dizer que esse ângulo aqui, a bissetriz dividiu o ângulo beta ao meio. Então esse ângulo aqui é beta sobre 2. O ângulo que ele está pedindo, que é o ângulo entre as bissetrizes, vai ser isso tudo aqui, ó, que é alfa sobre 2 mais beta sobre 2. Alfa sobre 2 mais beta sobre 2. Que a gente pode escrever como sendo alfa mais beta sobre 2. Acontece que alfa mais beta dá 90 graus. Então isso aqui vai ficar 90 graus sobre 2, que é 45 graus. Observe que independe dos valores de alfa e beta. Só importa aqui é a soma deles. Então aqui você podia ter 30 e 60, ou então podia ter 40 e 50. Sempre o ângulo entre essas bissetrizes aí vai dar sempre 45 graus. Então a resposta aqui dessa questão não é de múltipla escolha, né? É isso aqui, 45 graus. Questão número 7, aqui está falando de ângulos colaterais internos. Isso é raridade, hein? Mas é bom que serve como fixação dos nomes. A diferença entre dois ângulos colaterais internos formados entre duas paraletas e uma reta transversal mede 36 graus. Calcule o menor desses ângulos. Como que é mesmo colaterais internos? Aí se a pessoa não lembra do nome, não faz a questão, né? De onde vem a palavra colaterais? Colaterais porque é do mesmo lado dessa reta. Então, ou estão os dois para cá, ou estão os dois para lá. E eles são internos, quer dizer, estão do lado de dentro das paralelas. Então, colaterais internos são como esses aqui, ó. Esse e esse. Eles estão do mesmo lado da transversal e eles estão entre as duas paralelas. E os ângulos colaterais internos são o quê? Lembre-se que aqui nessa figura você só tem ângulos ou iguais ou suplementares. Esses dois aqui são suplementares. Então, se a gente chamar esse ângulo de x e esse de y, nós temos que x mais y vale 180 graus. São suplementares, né? Agora, ele deu também que a diferença entre esses ângulos é 36 graus. Então, como é que a gente escreve isso aqui? Aqui desenhamos o y como sendo o ângulo maior. Então, vai ficar... a diferença vai ficar o maior menos o menor. Vai ficar y menos x. Então, y menos x eu vou escrever assim. Menos x mais y, né? É a mesma coisa que y menos x. O maior menos o menor. Ele disse que essa diferença é 36. Então, com isso aqui, a gente acha o valor de y. É só somar aqui, ó. Sai direto. E depois acha o x. Ó, somando tudo aqui, o x vai cortar. Vai ficar 2y é igual a 216 graus. Então, o y vale a metade de 216, que é 108 graus. Então, esse ângulo aqui vale 108 graus. E esse aqui é o quê? É o suplemento, né? É quanto falta ele para completar 180. Vai ser quanto, então? 72 graus. Esse é o valor de x. Ele quer saber o menor dos ângulos, né? Então é isso aqui, 72 graus. A questão número 8 veio aqui com uma figura bem ilegível, né? Mas veio assim, desse jeito na prova, tá? Eu não posso fazer nada. Às vezes a gente faz uma figura nova, mas aí é perigoso, acaba digitando alguma coisa errada, né? Então deixamos assim. Mas no slide que está no vídeo dá para enxergar direito aqui, né? Aqui eu vou remendar, isso aqui é 6x sobre 5 mais 28 graus. Esse aqui é... Então agora que já deciframos aqui os garranchos, ó,
considerando que as retas suportes dos segmentos AB e DE, AB é isso aqui, e DE, o que tem? São paralelas? Indique o valor de x mais y. Quer dizer, x e y não são ângulos, são números que estão envolvidos aqui nos valores dos ângulos, né? Então aqui nós temos paralelas, o AB e o DE. Então, retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui outra transversal. Então, você vai ter aqui ângulos alternos internos. Assim, ó. Assim como esse e esse, né? É o Z do Zorro. Então, aqui nós temos esse ângulo e esse são iguais. Vamos escrever isso. 6x sobre 5 mais 28 é igual a y sobre 2 mais 30. Então, primeiro resolve essa equaçãozinha aqui. Ó, vou passar o 28 para o outro lado, vai cortar aqui com 30, vai ficar 2, tá? Agora eu vou multiplicar todo mundo por 10 para matar esses denominadores. Então, aqui multiplicando por 10, vai ficar 6x vezes 2. Então, 12x é igual, aqui multiplicando por 10, vai ficar 5y mais 20. Só isso, não simplifica nada aqui, né? Então, temos essa equação. E temos aqui essa outra, ó. Esse ângulo é igual a esse também, alternos internos. Então, vai ficar 8x menos 10 é igual a 3y mais 10. Então, tá pronto aqui. Posso passar o 10 para lá? Vai ficar 8x é igual a 3y mais 20. E não simplifica nada, né? Então, com essas duas equações aqui, a gente forma um sistema. Vamos fazer o seguinte. Eu vou multiplicar essa equação por 2 para ficar aqui 24x. E vou multiplicar essa por 3 para ficar aqui também 24x. Aí a gente subtrai uma equação da outra. Então, multiplicando essa primeira aqui por 2, vai ficar 24x é igual a 10y mais 40. Então, a primeira equação multiplicada por 2. E essa aqui, vamos multiplicar por 3. Vai ficar 24x é igual, aqui por 3, então vai ficar 9y mais 60. Agora, subtrai uma da outra, vai ficar 0 é igual a y menos 20. Então, o y vai ser igual a 20. O y vale 20 e o x a gente pode obter aqui dessa equação ou dessa. Eu vou fazer com essa primeira aqui. Vai ficar 12x igual 5y vai dar 5 vezes 20, que é 100. 100 mais 20, que dá 120. Então, o x vale 10. Então, achamos os valores de x e y. Posso agora calcular esses ângulos, mas eu não preciso. Porque o problema está perguntando só isso aqui, ó. Quanto que vale x mais y? X mais y vai dar 30. Então, 30, resposta correta, letra A de alfa. Agora, questão 9. Observe a figura. As retas R e S são paralelas, aqui, R e S paralelas. E o ângulo 2 mede 80 graus. Aqui, ele chamou os ângulos de 1, 2 e 3. Ele disse que esse ângulo 2 mede 80 graus. Aqui. A soma dos ângulos 1 e 3 vale... Olha aqui. Esse problema tem várias maneiras de fazer. A maneira mais básica, sem usar fórmulas extras, é essa aqui. Você traça uma outra paralela, passando aqui pelo vértice desse ângulo. Então, ficaram 3 paralelas. Assim, se você chamar esse ângulo aqui de ângulo 1, esse ângulo aqui é o ângulo 1 também. Porque aqui são
alternos internos. E como aqui você tem esse ângulo 3, considerando essas duas paralelas e essa transversal, nós temos aqui também, ó, ângulos alternos internos. Então esse ângulo aqui é 3, esse ângulo aqui vai ser 3 também. Então olha só, esse ângulo 2, ele é igual a 1 mais 3. E o que ele quer saber é justamente a soma dos ângulos 1 e 3, ou seja, é igual ao ângulo 2, que é 80 graus, sai direto. Então, tá aqui 80 graus.